conosco o pastor André, que é um dos vice-presidentes da igreja, para que eu passe a direção do trabalho. Meus amados irmãos, nos cumprimento com a paz do Senhor, amém? Vamos estar de pé, nós vamos com o evangelista Osiel fazer a leitura oficial nesta noite. Logo após estaremos dobrando os nossos joelhos e falando com Deus. Paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Gostaria que toda a igreja estivesse lendo junto comigo. Do versículo 1 até o versículo de número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Amém? Podemos ler? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a clamaram, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvia que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: envia-me a mim. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por essa leitura maravilhosa. Nós vamos, irmãos, orar. Antes temos aqui um oferecimento de culto em ações de graça pela passagem do aniversário do nosso irmão Paulo Vicente. Onde está o nosso irmão Paulo Vicente? Está lá atrás, né? Nosso irmão Diácono Obreiro. Os irmãos querem parabenizar o nosso irmão Paulo. Digam amém. Deus abençoe, irmão Paulo. Continue renovando essa data, muitos e muitos anos. Vamos orar, irmãos, pelos irmãos que estão enfermos. O irmão levantou o braço. Muito bem, vamos orar então pelo senhor Clodoaldo, a pedido da nossa irmã Sueli. Oremos também pelos irmãos que sempre tem sido pedido aqui a oração. Eu não consigo assim gravar o nome de todo mundo quando o pastor fala aqui, mas eu creio que os irmãos aqui conhecem o nome dos irmãos aqui da sede que estão debilitados, estão impossibilitados, estão hospitalizados e necessitam do nosso clamor. Quero pedir aos irmãos que continuem clamando pelos missionários, os nossos missionários daqui do campo, e também daqueles que estão espalhados por esse mundo, pregando a palavra de Deus. Vamos estar também orando pelas congregações do campo, para que Jesus continue salvando, libertando, abençoando também as festas, festividades que virão agora, né, das irmãs, que são os eventos da nossa igreja, em cada congregação, em cada departamento. Assim, todos juntos vamos estar nos unindo, clamando ao Senhor, que também fale conosco nesta noite e use aquele a quem o Senhor irá fazer a menção da sua palavra. Quantos carecem das orações? Levante a mão.
dobremos os nossos joelhos, irmãos, e vamos falar com Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Pastor Melo, orando ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, sou grato a Ti, Senhor, nesta oportunidade, Senhor, de poder retornar à Tua casa, juntos estarmos louvando e bendizendo o Seu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pelas vitórias, ó Deus, alcançadas, Senhor amado, ainda que não somos merecedores, mas a Tua infinita misericórdia, Teu rico e imensurável amor, Senhor, tem nos atingido, e aqui estamos nesta noite, Senhor. Ó Deus, agradecendo a Ti, Senhor, pela vitória que o Senhor tem nos concedido. Pai, somos graças a cada irmão, ó Deus, que no decorrer deste dia enfrentaram alguma dificuldade, mas aqui estamos nesta noite, já louvaram a Ti com os hinos. Ó Deus, estão agora, Senhor, ó Deus, com os joelhos dobrados, Senhor amado, buscando de Ti algo, Senhor, para a sua vida. Pai, agora, Senhor amado, ó Deus, sabemos, Senhor, que estamos vivendo os últimos dias, Senhor, ó Deus, que antecede a volta, Senhor amado, ó do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de buscar a igreja. Pai, agora, Senhor, nesse momento, estamos atravessando. Pedimos, Senhor, nesta noite, Senhor, que venha nos fortalecer a cada um de nós. Ó Deus amado, precisamos de força, coragem, para superar todas as adversidades, Senhor, que temos enfrentado. Pai, agora, Senhor amado, os pedidos, Senhor, que foram mencionados nesta noite. Pessoas que estão enfermas, ó Deus, pessoas que estão, ó Deus, neste momento, Senhor, sem condições de estar conosco aqui na Tua casa, adorando. Ó Deus, eu peço que Tu venha, ó Deus, abençoá-los, Senhor. Ó Pai querido, também, Senhor amado, ó Deus, eu acabei de estar no hospital, visitando o Senhor Fernando, aquele Senhor que está enfermo. Ó Deus, estivemos ali, ó Deus, Tu venha, Senhor, restabelecer a saúde do Senhor Fernando, Senhor. Ó Deus, ainda que ele ainda não te aceitou, mas, Senhor amado, ouviu a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor amado, abrir aquele coração que ele possa te receber como Salvador. Pai, nos ajuda neste dia, a cada família aqui representada, ó Deus, a cada filho, a cada esposa aqui representada, toma cada um nas Tuas mãos. Pai, rogo a Ti, Senhor, Tua bênção. Ó Deus, em favor da liderança desta igreja. Pai, pastor Gilson, na liderança deste trabalho. Ajuda o Teu filho, fortalece, reforça, dê coragem. Ó Deus, Tu sabes o projeto que Teu filho tem. Ó Deus, em prol desta obra, Senhor, Tu abençoa. Pai, abençoa aqui os obreiros, Senhor, os pastores, Senhor amado, que, ó Deus, estão aqui, Senhor amado, ajudando, Senhor, a liderança desta igreja. Toma o Teu Espírito nas Tuas mãos. Os departamentos, ó Deus, principalmente o departamento de missões, Senhor amado. Ó Deus, Tu sabes, Senhor amado, ó Deus, da dificuldade, da ajuda, ó Deus, que Teus filhos enfrentam, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que Tu venha abençoar esta igreja, Senhor, possa continuar cada dia sendo a igreja missionária. Pai, abre, ó Deus, abre, Senhor amado, as nossas mãos para que também possamos contribuir, cooperar em prol da obra missionária. Também, ó Deus, a conferência que será realizada, Senhor, ó Deus, que seja tudo segundo o Teu querer, segundo, ó Deus, a Tua vontade. Pai, a nossa irmã Vânia, missionária, seu esposo, pastor João, a sua esposa, ó Deus amado,
também, Senhor Diamantino, com a sua esposa, a sua filhinha Nelly, ó Deus, todas essas famílias nas tuas mãos, estão ali, um país tão diferente, distante, mas nós entregamos a tua palavra, ajuda os teus filhos ali. E também te peço, favor, Senhor, o nosso trabalho aqui, Senhor, que haja esse despertamento, Senhor, da tua igreja local, Senhor, para o trabalho evangelístico, Senhor, o trabalho da escola dominical, o aprendizado da tua palavra. Pai, desperta o teu povo, Senhor, levanta, Senhor, professores, pregadores aqui nesta igreja. Pai, toma a nossa vida nas tuas mãos. Pai, é também aquela situação, Senhor, que eu tenho que enfrentar nesses últimos dias, Senhor, que tu conhece, tu sabe. Pai, peço com a tua direção, ajuda, Senhor, somos dependentes de ti. Pai, ó Deus, trabalha ali na Maria, ajuda o teu filho ali, ó Deus, pastor André, trabalha ali em Monte Oré, pastor Ziel, trabalha ali em Betel, ó Deus, pastor Joel, ó, trabalha ali, ó Deus, em Manas Oliveira, pastor Eliseu, ó Deus, ajuda os teus filhos, Senhor, ó Deus, trabalha na Estrela do Norte, ó presbítero João, Senhor, ajuda o teu filho, e assim, Senhor, derrama a tua bênção nesta noite. Fica conosco, assim nós pedimos e te agradecemos. Pai bendito, diante de ti, ó Deus, em concordância com a oração do teu servo, queremos, ó Deus, apresentar a ti este povo que aqui está reunido, ó Deus, este povo, ó Deus, que mesmo enfrentando este tempo frio, mesmo enfrentando a chuva, ó Pai, está nesta noite dentro da tua casa para lhe oferecer, ó Deus, um culto racional. Este povo, ó Deus, que vem aqui com a intenção de conhecer mais e mais de ti, porque a cada dia, ó Deus, que nós aprendemos da tua palavra, a cada dia, ó Deus, que nós nos colocamos, ó Deus, diante de ti para receber ensinamentos vindo de ti, ó Deus, usando os teus servos, ó Pai, nós vamos nos aproximando mais e mais de ti, ó Deus. Senhor, eu quero lhe pedir, ó Deus, nesta noite, que a tua bênção, que a tua misericórdia, ó Deus, esteja visitando a vida e a casa de cada servo que aqui se encontra nesta noite, guardando, ó Deus, purificando, ó Deus, trazendo solução diante dos problemas que muitas das vezes ficaram em casa. Pai, aqueles que aqui, ó Deus, não estão nesta noite por motivo de enfermidade, aqueles que gostariam de estar dentro da tua casa, ó Deus, mas têm sido acometidos, ó Deus, de uma enfermidade. A autoridade do teu nome, ó Deus, pode repreender esta enfermidade nesta noite. Ó Pai, diante, ó Deus, do sacrifício do teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, temos a certeza, ó Deus, que como diz a tua palavra, tu não és somente, ó Deus, um Deus de perto, mas és também um Deus de longe, ó Pai. Aquele que se encontra enfermo muitas das vezes, ó Deus, dentro do INCA, aquele que se encontra enfermo, ó Deus, dentro de um hospital, tu és aquele que pode visitar nesta noite, tu és aquele que pode trazer a cura nesta noite, aonde o médico não diagnosticou ainda a enfermidade, o médico naquela pessoa, ó Deus, que o médico já tem dado e determinado um tempo de vida, assim como tu fizeste com o rei Ezequias, tu pode acrescentar anos de vida, ó Deus, a esta pessoa, ó Pai. É diante de ti, ó Deus, que apresentamos a nossa petição, é diante de ti que apresentamos, ó Deus, a nossa oração, na certeza da vitória, na certeza que a enfermidade há de ser repreendida nesta noite, na certeza, ó Deus, que quando o médico não consegue trazer uma solução, quando o médico acha que não tem mais jeito, ó Deus, tu abre uma porta, ó Deus, tu derrama, ó Pai, dos altos céus, o sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, e traz a vitória aos teus servos que nesta noite estão enfermos. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, ó Deus, visita, ó Deus, cada família aqui representada nesta noite, ó Deus, visita cada esposo, cada esposa, cada filho, ó Deus, cada parente, ó Deus, que tem dado lágrimas, ó Deus, aos olhos deste homem, aos olhos desta mulher, cada filho e cada filha que tem feito, ó Deus, esta noite chorar durante a noite, durante a madrugada, ó Pai, e muitas das vezes até imagina que o Senhor não está vendo. Mas, Pai, tu és aquele, ó Deus, que contempla cada lágrima, ó Deus. Tu és aquele que conhece o coração abatido, o coração triste, e que traz a certeza da vitória, a certeza, como diz a tua palavra, que ainda
se esqueceria de nós. Tu, todavia, ó Deus, não se esqueceria de nós, porque, como diz a tua palavra, tu tens em tuas mãos, marcado na palma das tuas mãos o nosso nome, ó Deus. Pai, diante de ti, ó Deus, nós queremos te oferecer já nesta noite ações de graças, ó Deus, porque sabemos que grandes coisas o Senhor já está fazendo neste lugar e há de continuar fazendo, em nome de Jesus, ó Pai. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor. Glória a Deus. Nós vamos, irmãos, ouvir a nossa irmã Aurinete, como é de nosso costume, fazendo assim um relatório das visitas tiradas na semana passada. Visitar a irmã Georgina e Nadir, pastor Daniel e esposa. Visitar o irmão Otávio e a irmã Maria. O irmão Gerson, o irmão Selma e a irmã Miriam. Visitar a irmã Jufina e Maria Luísa, o presbítero Miguel e a esposa. Ele não está presente, mas a visita foi feita. A irmã, a esposa dele me ligou agora à tarde e a visita tinha sido feita. Ele não viria ao culto porque ele ontem levou um tombo aqui na descida da igreja e apoiou muito com o corpo, com a mão, e acho que deve ter tido uma torção na mão, que o corpo estava muito inchado, ele ia no pronto-socorro e estava doendo muito. E pediu as orações da igreja em favor dele, tá, irmãos? Oremos pelo irmão Miguel. Visitar a irmã Alvina e Delfina, irmã André e irmã Josiana. Amém. Visitar o pastor Edra, irmão Alcemir e irmão Ricardo. Irmão Alcemir. Amém. Mas Alcemir fez. Visitar a irmã Nilda Lobo, irmã Maria Silva e irmã Mariluz. Maria Silva hoje não está. Amém. Nós queremos, irmãos, conhecer os irmãos que estão nos visitando, que estão cooperando conosco nesta noite. Há alguém que está cooperando conosco de outra igreja, ou é a primeira vez que vem aqui? Levante a mão. Alguém? Não? Então todos são de casa. Nós queremos, o pastor deve reforçar que no início do mês que vem, nós temos aqui o Congresso das Irmãs. Quero pedir aos irmãos que orem para que Deus venha nos abençoar nesse congresso, que seja um congresso marcante nas nossas vidas. Nós vamos, nessa oportunidade, tirar os nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor, e enquanto isso que os diáconos tomem posse das salvas, nós vamos fazer uma oração. Eu quero pedir ao presbítero Carlos que faça esta oração, e logo após estaremos louvando ao Senhor com o hino da harpa, que está com o pastor José Melo. Estará louvando ao Senhor com o hino da harpa. A paz do Senhor, meus irmãos. Estou louvando o Senhor com o hino de número 206.
Deus está se passando para o nosso pastor presidente, pastor Adilson Faria. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus pesados irmãos, Irmã-Lei e família, oferece aos senhores de culto e ações de graça, aniversariando hoje com Pedro Paulo. Aquela é a figura muito bonita. O sorriso, amém. Irmão, essa é uma bênção, né? Esse é uma bênção da gente, é um cooperador aqui nosso, nos ajuda bastante em missões, dando apoio integral. Vamos orar e orar por ele, parabenizá-lo, amém? Porque Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Meus pesados irmãos, igreja é assim, né? Uns vêm, eu quero comunicar à igreja que estamos desligando do rol de membros. Foi diácono, trabalhou, mas simplesmente abandonou a igreja. Oswaldo Marinho. Eu mesmo tive umas 3 vezes conversando com ele. Umas 3 vezes. Pastor Joel, mais de 2 vezes. Irmão Ricardo, irmão Val. Mas irmão, quando a pessoa não quer, vai fazer o quê? Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, não quer. Mas vai ter um elemento desse no rol de membro, uma vez que ele não quer mais. Ele não quer. Se algum dia ele quiser, a igreja estará aqui de portas abertas para recebê-lo. Amém? Então, é só comunicar à igreja. Também pedir aos irmãos que orem. A violência está muito. Irmão Gilmar, a esposa está vindo para cá agora, não sabe onde mora aqui, e a frente da cadeia está tomada. E a irmã teve que ficar em casa. Oremos por ela, pelo esposo, pela filha. É assim que está. Vamos orar para que Deus coloque as coisas no lugar, essa gente se acerte com Deus, não é? É isso que eu quero pedir aos irmãos que orem. Muito bem. Amanhã as irmãs vão estar aqui no ensaio, à noite, uma oração, depois o ensaio. Os preparativos para a festividade na segunda semana de maio. Das irmãs. E temos culto nas congregações, culto evangelístico. Amanhã, quinta, culto aqui na igreja, o coral da igreja vai ensaiar sexta-feira. E sábado, não vai não? É a cantada, desculpe. Então sábado a cantata, sexta-feira a cantata, muito bom. E também pedir aos irmãos que cooperem, né? Sábado temos a linha saída em Noan, com a igreja, vamos estar ali. Domingo pela manhã, oração, escola, os ensaios e o culto à noite. Nós estamos estudando, meus queridos irmãos, começamos terça-feira passada, um estudo sobre o poder de Deus transformando Jacó. O poder transformador de Deus na vida de Jacó. E eu só dei a introdução. Então nós temos mais alguns pontos para avançar nesse estudo. Mas como o assunto de lição, da lição sobre os dons espirituais, eu achei por bem, porque o domingo foi tão bom, a gente deu aquela palavra introdutória, não é? E foi um assunto muito bom, e o tempo, porque a programação foi um pouco longa, extensa, então eu achei por bem hoje dar continuação ao estudo sobre os dons espirituais. Então nós vamos ouvir a palavra de Deus, e o irmão Elias, o superintendente da escola, o pastor Elias vai trazer para nós a continuação do assunto que estudamos na escola bíblica dominical no último
no último domingo. Então vamos, então, com o pastor Elias, estar estudando este importantíssimo assunto. A paz do Senhor, queridos irmãos. Como o pastor disse, a gente vai dar continuidade à nossa lição de domingo, a lição da escola bíblica dominical. Estamos estudando no trimestre a respeito dos dons espirituais e dons ministeriais. Eu tive a curiosidade de olhar em algumas revistas antigas que eu tenho em casa, revista da escola bíblica dominical, e esse tema ele é sempre revisitado. Eu achei a revista de 88, 89, 94, 2004, 2006, 2011. Mas há necessidade de nós revisitarmos esses temas para que nós os estudemos à luz da contemporaneidade, dos dias que a gente vive. E também porque, conforme o pastor falou no início, igreja é isso, né? Entra gente, sai gente. E muitos que estão entrando hoje, estão conversando hoje, ainda não tiveram a oportunidade de estudar mais aprofundadamente esse tema, que para nós é muito caro. Nós que somos pentecostais, trazemos essa tradição pentecostal, né, já de 100 anos aqui no Brasil, da Assembleia de Deus. Para nós é um tema caríssimo falar dos dons espirituais, falar da nossa doutrina pentecostal. Dessa mudança, né, nós esquecemos que a nossa memória não fixa tudo, 100%, o tempo todo, e os que estão chegando. E é bom a gente estar sempre revisitando esses temas, ter sempre alguma coisa boa, uma coisa nova para trazer. E essas revistas que eu tive a oportunidade de consultar são de vários comentaristas. Não é o mesmo pastor, né? Tem o pastor Diego Anjo, o pastor Raimundo Correia, Irarai Cabral, o pastor Antônio Gilberto, enfim, vários homens de Deus que nós vem estudando ao longo dos anos esse tema do Espírito Santo, né? Não só dos dons espirituais, mas bate com o Espírito Santo, dons espirituais, o fruto do Espírito, né? São até duas coisas importantes nós estudarmos equilibradamente, os dons e o fruto, né? Porque os dons sem fruto, às vezes é uma coisa complicada na vida da igreja. Mas a lição que a gente vai retomar agora, continuar, é a lição de domingo passado, a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Nós vamos ler o texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que é o texto da lição. Só que eu não vou ler o forma na revista, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque na verdade nós temos 3 grandes seções do Novo Testamento que tratam dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, a partir do versículo 11, né, que trata dos dons ministeriais. Então são essas 3 grandes porções das Escrituras que a gente pretende trazer uma reflexão com os irmãos nesta noite a respeito dos dons espirituais. Mas a gente vai ler como base 1 Coríntios 12, versículo 1 ao versículo 11, que é, sem dúvida, uma passagem mais conhecida a respeito dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas o mesmo é Deus, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um
individualmente. Esse é o nosso texto básico, a gente vai ficar bastante tempo nele. Depois a gente vai parar um pouquinho também no texto de Efésios 4. E a gente distribuiu esse nosso estudo, a partir da nossa leitura, da lição, em quatro pontos. Conceitos de dons espirituais, precisa retomar esses conceitos de dons espirituais, a origem, a fonte dos dons espirituais, os princípios reguladores do exercício dos dons espirituais, porque não é de qualquer maneira que a gente exercita os dons espirituais na igreja, e o ponto 4, que é o próprio tema da lição, propósitos dos dons espirituais, para que Deus conceda os dons espirituais à sua igreja. E eu gostaria de começar com um conceito. Nesse tempo que a gente já vem se preparando para as nossas lições da escola dominical, a gente pesquisou, nós encontramos bastante conceitos, uns conceitos bons a respeito dos dons espirituais. Eu trouxe dois que eu gostaria de partilhar com os irmãos. Um é um conceito do pastor Estevão Ângelo de Souza, que é pastor da Assembleia de Deus, e o outro é do pastor Nene Ferreira, que é um pastor batista. E é interessante quando a gente começa a estudar a questão dos dons espirituais, até metade do século passado, por exemplo, um pouquinho antes, né, havia uma discussão muito grande a respeito se os dons do Espírito Santo eram para a atualidade ou não. Hoje, na verdade, o que acontece? O pastor Adilson falou no domingo a respeito dos cessacionistas. Os cessacionistas são aquelas pessoas, aqueles estudiosos que acreditam, que creem que os dons espirituais não são para a atualidade da igreja. Chama-se cessacionista porque eles acreditam que esses dons cessaram com a morte do último apóstolo. Os dons seriam apenas para a época apostólica e não para os dias presentes. Mas a partir da segunda metade do século passado, talvez um pouquinho antes, quando começam nos Estados Unidos, que eles chamaram de movimento neopentecostal, que não é o que nós chamamos aqui no Brasil hoje de movimento neopentecostal, é outra coisa. O que eles chamam lá dos Estados Unidos na década de 50 de neopentecostal, a gente chama aqui no Brasil da segunda onda do movimento pentecostal, mas o fato é que com o crescimento do movimento pentecostal, as igrejas mais tradicionais, os estudiosos das denominações tradicionais, eles começaram a se debruçar sobre os dons espirituais para saber se realmente se cessaram os dons espirituais. E hoje é que a gente percebe, mesmo nas igrejas mais tradicionais, que não aceitam o batismo com o Espírito Santo como nós o aceitamos, com a evidência física inicial de falar em línguas, a gente pode afirmar hoje com toda segurança que a maioria dos estudiosos, mesmo das denominações tradicionais, creem na continuidade dos dons do Espírito Santo para a igreja de hoje. É bem verdade que dizem que um dom ou outro não se aplica mais, né? E num certo sentido até nós também. A gente vai ter uma lição que nós vamos estudar a respeito do dom ministerial de apóstolo. Nós não cremos na Assembleia de Deus, a gente vai chegar lá, se eu estou adiantando para explicar essa questão do cessacionismo. Nós também não cremos que haja para os dias de hoje um ofício de apóstolo. Há até o dom. A gente vai estudar na nossa lição, né? Os desbravadores, né? E a gente pode até citar o João como exemplo de um apóstolo, o tempo que ele esteve na Sal, né? O dom do apóstolo, mas o ofício do apóstolo não existe mais. Então, num certo sentido, até nós, assembleianos, pentecostais, vemos que há uma cessação de algumas coisas, de alguns aspectos. Mas, no geral, hoje, a grande maioria dos estudiosos creem que os dons são para a atualidade, que a igreja não vive sem dom. Falar de igreja e não falar de dons é falar de alguma coisa que não é a igreja de Jesus Cristo. Porque o que movimenta a igreja de Jesus Cristo, na sua estrutura, na sua organicidade, não são as capacidades administrativas dos seus líderes, mas é o mover do Espírito Santo, distribuindo dons à igreja para que a igreja caminhe. Então eu trouxe aqui dois conceitos, né, duas definições que seja dom do Espírito Santo. A primeira é do pastor Estevão Ângelo, que eu tive uma revista da escola dominical de 88, 89, eu não me lembro. Os dons do Espírito são meios pelos quais os membros do corpo de Cristo são habilitados e equipados para a realização da obra de Deus. Habilitação e equipamento. Sem os dons, como o pastor Estevão Ângelo, sem os dons, ao invés da igreja ser um organismo vivo e poderoso, seria apenas uma organização humana e religiosa. É interessante, eu fiz questão de trazer essa definição do pastor Estevão Ângelo, né, porque ele chama a atenção para essa organicidade da igreja. E Paulo usa essa metáfora do corpo humano.
tanto aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, na carta de Paulo aos Romanos, quando ele trata dos dons espirituais lá também, ou na carta aos Efésios, quando ele trata especificamente daqueles dons espirituais que nós chamamos de dons ministeriais, ele vê a igreja sempre como um corpo, né? Como alguma coisa orgânica, como alguma coisa viva, um organismo vivo. E o Espírito Santo, né, nessa definição aqui do pastor Estevão, nessa compreensão que ele traz, que eu acho que é muito edificante, né? A igreja é um organismo. Sem o Espírito Santo, sem a atuação do Espírito Santo, a igreja seria uma mera organização eclesiástica, não teria vida, né? De modo geral falando, sem o Espírito Santo, não haveria diferença da nossa estrutura, da nossa organização, de uma empresa comercial, uma associação sem fins lucrativos, outra qualquer. O que faz com que a igreja se movimente, o que dá vida à igreja, o que dá organicidade à igreja, é esse atuar do Espírito Santo através dos dons que ele concede à igreja, concedendo a cada um de nós individualmente. E a outra definição que eu trago aqui para os irmãos é do pastor Dami Ferreira. Eu estou até meio suspeito, né, porque esse pastor é advogado, ele trabalha com bioética, uma área que também me interessa, mas ele traz uma definição também bastante interessante. Ó, dom espiritual é uma capacitação espiritual concedida ao crente pelo Espírito Santo, para que ele possa exercer sua vida cristã com eficiência e prestar serviço cristão à igreja e ao mundo, através dela. E nessa definição do pastor Dami Ferreira, a gente já extrai um dos propósitos dos dons espirituais, que é o serviço. Os dons espirituais nos são concedidos para o serviço. E ele fala, né, na definição do pastor Estevão, né, habilidade e equipamento. Algumas vezes a gente fala que os dons espirituais são adornos da vida do crente. Eu sinceramente não sei se os dons espirituais são adornos da vida do crente. Estão mais para instrumentos do que para adornos, porque adorno é enfeite, né? Instrumento é para o trabalho. Eu penso, essa é uma figura que eu fiz, né, lembrando de um açougueiro. Esse irmão já viu um açougueiro trabalhando, né? Eu já trabalhei no supermercado, ia lá na seção de açougue, o açougueiro estava de luvas brancas, aquele avental branco, todo sujo de sangue, né, com a faca na mão. Imagino eu, os dons espirituais são esses, esse avental, aquelas luvas, aquela faca na mão do trabalhador, né, do açougueiro, para ele trabalhar. Ou o macacão de alguém que trabalha com máquinas, né? O macacão está lá todo sujo, mas ele precisa daquela vestimenta para poder trabalhar das suas ferramentas. Então penso que mais do que um adorno, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, são instrumentos que nos habilitam e nos capacitam para realizarmos o serviço. Os dons espirituais é para isso, para serviço. Eu já adianto um dos propósitos do dom do Espírito Santo, né? Nós somos capacitados para servir. E a gente estudou isso na nossa primeira missão, né? Se os irmãos estiverem com a revista, é muito provável que eu não esteja, né? Na primeira lição do nosso trimestre, o comentarista diz assim: ó, precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo nos ensinou, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Jesus Cristo. Então os dons são para o serviço. E mais adiante a gente vai dar uma olhadinha lá na primeira carta de Pedro, do 4, versículo 10, né? Que fala lá que nós devemos administrar os dons, né, servindo da melhor maneira possível. Então esses são dois conceitos que eu trouxe para nós pensarmos a respeito, né, dos dons espirituais. E o que marca nesses conceitos, né, é que são habilidades, que são equipamentos que Deus nos dá para o servirmos. E outra coisa também que a gente tem que ter em mente, né, que os dons espirituais, eles são dons da graça de Deus. Nós precisamos ter isso em mente. O comentarista também nos diz assim, que a gente leu
no primeiro versículo da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Versículo 12, versículo 1, diz a respeito dos dons espirituais. Na verdade, né, essa expressão dons espirituais não está ali no texto grego. O texto grego, a palavra grega ali é dom pneumático, que significa as coisas controladas ou as coisas caracterizadas, as coisas que são do Espírito de Deus, que nós traduzimos por dons espirituais. E mais adiante, no versículo 4, Paulo usa mesmo, nós traduzimos de novo outra palavra grega por dons, mas a palavra que nós encontramos ali, no versículo 4, diz assim: os dons são diversos. A palavra grega aqui é carisma, que vem de caris, que vem de graça, né? Dons nós podemos concluir, né, que os dons do Espírito Santo, eles são do Espírito Santo, e aqui eu já estou falando da origem, da fonte desses dons. Eles são dons do Espírito Santo que nós recebemos pela graça. Eles são dons da graça. E o que significa dizer isso, que são dons da graça? Que nós não os conseguimos nem os merecemos. Os dons do Espírito Santo nós não conseguimos por esforço próprio. É bem verdade que Paulo nos recomenda que nós devemos buscar com zelo os dons espirituais. E Paulo diz: buscar com zelo não os dons espirituais, mas buscar com zelo os melhores dons. Mas nós precisamos entender, porque por mais que nós busquemos esses dons, nós não os recebemos porque sejamos merecedores, mas nós os recebemos pela graça de Deus, para que pela graça a gente possa servir mais e melhor ao Senhor. Porque servir ao Senhor, queridos irmãos, é graça, é misericórdia de Deus. Por que nós estamos aqui? É pela misericórdia de Deus. Ser obreiro na igreja, ser professor da escola bíblica dominical, cantar no coral, tocar na orquestra, tudo isso nós só fazemos pela graça de Deus. Deus ganha alguma coisa com o nosso serviço? Algumas pessoas ficam uma vez chateadas comigo e falar comigo que a igreja não é bem assim, mas é assim sim. Deus não ganha nada com o nosso serviço. A verdade é essa: nós é que ganhamos quando servimos ao Senhor. Não é verdade? Quando nós respondemos ativamente à graça de Deus, nós é que ganhamos. Nós não temos nada para acrescentar ao Senhor. O Senhor não precisa do nosso serviço. Ele quer o nosso serviço, Ele nos chama para o trabalho, Ele promete recompensa para o nosso trabalho, que somos galardões, mas Ele não precisa. É graça. Quando Ele nos concede a oportunidade de trabalhar, é graça de Deus. O próprio fato de eu estar aqui nesta noite ministrando aos irmãos, não é porque eu seja bom, merecedor, seja melhor do que os irmãos que me ouvem, não. É porque a graça de Deus está comigo, como está com o pastor Adilson, como está com o pastor Edemorges, como está com o irmão Osiel, como está com o presbítero Carlos, como está com o irmão Ricardo, até com o seu trabalho de evangelização. É a graça de Deus. Falar de Jesus é um privilégio. Ministrar é um privilégio, não é direito, mas é o favor de Deus. A gente está aqui, é favor de Deus, é graça de Deus, porque os dons espirituais são dons da graça de Deus. Nós não os conseguimos, nem os merecemos, recebemos os dons gratuitamente, que nos são dados pela soberana divisão que o Espírito Santo distribui como quer. Mais adiante a gente fala um pouquinho mais a respeito dessa questão da distribuição soberana, né? Mas quando a gente fala de carisma, a gente tem que ter em mente, né? Que hoje a gente fala, aquela pessoa é carismática, né? A gente fala de carisma como se fosse um magnetismo pessoal, uma capacidade de liderança, né? A capacidade de ser popular. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Dom do Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Magnetismo pessoal, capacidade de liderança, capacidade de ser popular. Se bem que hoje a gente vê na mídia umas pessoas até querendo se popularizar, né? Instrumentalizam o Espírito Santo em benefício próprio, instrumentalizam a graça de Deus em benefício próprio, né? Mas não é assim, né? Os dons do Espírito são capacitação graciosa que o Espírito nos concede para servirmos. Por quê? Uma igreja não é uma empresa, uma igreja não é uma ONG, né? A igreja de Jesus Cristo não é empresa, a igreja de Jesus Cristo não é uma ONG.
E por melhores que sejam as nossas técnicas de liderança ou governança corporativa, de nada serve se o Espírito Santo de Deus, se os dons do Espírito Santo não estiverem atuando na igreja. Isso eu digo a cavaleiros, sabe por quê, irmãos? A gente faz muita bobagem na vida, né? Uma das bobagens que eu fiz na vida foi me meter a fazer uma pós-graduação em administração. Eu já dei aula em seminário de administração eclesiástica, de teoria geral das organizações, né? Fujo disso hoje, isso não é minha praia, né? Mas existem boas técnicas de administração, existem boas técnicas de governança corporativa, mas nada disso, se não tiver a presença, a unção do Espírito de Deus, se não tiver os dons do Espírito Santo de Deus atuando na igreja, nada disso adianta. Sabe por quê? A igreja não tem líder. Em lugar nenhum na Bíblia nós encontramos que Deus dá líder às igrejas. Deus dá pastor. Há uma diferença entre ser líder e ser pastor. Eu posso me tornar um líder, me capacitando, fazendo cursos de aperfeiçoamento, mas eu nunca vou me tornar um pastor. Ser pastor é dom de Deus. Deus não dá líderes à igreja, Deus dá pastores. Deus chama o homem, capacita-o, dá o seu Espírito Santo, dá dons, e depois que Deus pega este homem, capacitando, dando-lhes dons, Deus pega este homem e entrega este homem à igreja. O pastor também é um dom de Deus à igreja. Pode parecer estranho dizer isso, que a igreja não tem líderes, mas tem pastor. A igreja de Jesus Cristo tem pastor. E a gente vai caminhar um pouquinho mais adiante, a gente vai ver a carta de Paulo aos Efésios, né? E ser pastorado é um dom do Espírito Santo, daqueles dons que a gente chama de dons ministeriais. Na verdade, não vou falar, a gente vai estudar ao longo do trimestre a respeito disso, né? Dito isso, falando um pouco do conceito, da origem dos dons espirituais, são capacitações, são equipamentos da graça de Deus para o serviço, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito dos princípios reguladores dos dons espirituais, porque há princípios reguladores. O dom quando é dado por Deus, o Deus da Bíblia é um Deus de ordem. E como é que a gente sabe que o Deus da Bíblia é um Deus de ordem? Já começa lá no Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra porém sem forma vazia, e disse Deus, haja luz, houve luz, e disse Deus, e Deus vai ordenando a sua criação. Deus não é o Deus do caos, Deus não é o Deus do desordem. Deus é quem nós servimos, o Deus Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele é um Deus de ordem. E há ordenação, há princípios reguladores do exercício dos dons espirituais. Eu vou ter que dar uma corridazinha, por causa do horário, né? Mas o primeiro princípio que nós encontramos é o princípio da diversidade. Os dons são diversos. Sua Bíblia está aberta em 1 Coríntios 12, de 4 a 6, está escrito assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas o mesmo é Deus. Mas é o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Quando a gente lê várias versões da Bíblia, a gente fica com várias versões na cabeça, na hora de ler, a gente vê uma coisa, mas fala o que está na cabeça. Então o que a gente percebe aqui é justamente isso, né? Que há diversidade de dons. Mas como eu disse antes, Paulo, ele vê a igreja com essa diversidade, mas também por outro lado, ele vê a igreja como uma unidade, como um corpo. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, quando ele trata dos dons espirituais, ele vai dizer justamente isso, né? Eu recebi uma retórica que é bastante interessante. Se, por exemplo, se por acaso o pé disser, eu porque sou o pé, não sou do corpo, porventura deixará o pé de ser do corpo? Não, porque há essa diversidade. Assim como na anatomia humana, né, há essa diversidade, na anatomia da igreja, no corpo da igreja, o corpo de Cristo, que é a igreja, também essa diversidade. Há muitos membros no corpo, mas o corpo é um só. Há muitos dons na igreja, mas o doador é um só. E é interessante, olha a sua Bíblia aí e deixa aberta, segura com a mão,
1 Coríntios 12, versículo que nós lemos, e Efésios 4. Só para a gente fazer uma comparação do texto, aqui está falando de diversidade. Efésios 4, não é? Que a gente vai ler, aonde é que quer ler? A unidade da fé. Rogo, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vocação que foi chamado, com toda a humildade e com suportando uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente por perseverar, por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há um somente o corpo, o Espírito, como também foste chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Se lá, em 1 Coríntios, Paulo está falando da diversidade de dons e da unidade, é que ele fala exclusivamente da unidade. Há essa diversidade, mas é interessante como a igreja ela mantém a sua diversidade na unidade. Ainda aqui em Efésios 4, né, do versículo 4 ao versículo 6 que nós lemos, né, o que nós encontramos, né, tanto nesse texto que nós lemos de Efésios 4, de 4 a 6, como nós lemos de 1 Coríntios 12, de 4 a 6, é que Paulo ele faz a menção da Trindade. Um só Senhor, um só Deus, um só Espírito. Ele faz menção da Trindade. E a Trindade na Bíblia é o exemplo mais claro da diversidade da unidade. Nós temos três que são um. E Paulo ele evoca essa diversidade intratrinitariana, né? Pai, Filho e Espírito Santo, para mostrar que a igreja também ela se sustenta, ela se mantém pela ação da Trindade. Que são três, mas que ao mesmo tempo é um. Essa matemática a gente não entende, ninguém entende, né? Mas não é para entender, é para crer, porque a Bíblia diz que não precisa entender Deus, né? Nós precisamos crer que Ele existe. Entender é outra história. Mas esse princípio marca, né, os dons espirituais, reduz os dons espirituais. Não há apenas um dom na igreja, há vários dons. E nós devemos buscar, diz o apóstolo Paulo, os melhores dons. Então vamos adiante, né? Vou pular alguma coisa aqui. Outro princípio que marca o exercício dos dons espirituais que regula é o princípio da utilidade. 1 Coríntios 12, 7. Nós vemos, né? 12, 7 de 1 Coríntios. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou um fim útil, né? Como diz a tradução que a maioria dos irmãos tem na mão. Então, o princípio da utilidade. Deus não dá dons para satisfazer o desejo ou a ambição de ninguém. Deus dá dons à igreja, Deus dá dons, o Espírito dá dons ao corpo de Cristo, na medida da utilidade deste dom para o corpo crescer. E também o princípio da distribuição soberana, é o versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só é o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Eles são da soberania de Deus. Deus concede seus dons de forma soberana. Ele não está vinculado a nós, ele não está preso a nós, ele não está preso ao nosso desejo, ele não está preso se eu creio ou descreio da atualidade dos dons. Ele é soberano para distribuir os dons na igreja. Vamos lá para o versículo 28. O versículo 28 é um princípio bastante interessante, o princípio da precedência. Quando nós estudamos a primeira lição, do domingo retrasado, eu estava licionando aqui na classe dos jovens, e um rapaz me fez uma pergunta. Ele perguntou: Elias, e se houver conflito de dons? É bom a gente ensinar, né? Que a gente aprende com as perguntas que as pessoas nos fazem. A possibilidade de conflito de dons, nós diríamos, há um conflito aparente de dons.
Porque a própria Bíblia, ela regula isso. Há um princípio de precedência. O que diz o versículo 28? Há os estabelecedores da igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. É evidente, né? O texto aqui é bem específico a determinados dons. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o princípio subjacente a isso. Há uma ordenação, há uma prioridade, há uma precedência. Um dom precede o outro. E o próprio Paulo, mais adiante, no capítulo 14, quando estiver falando da profecia, de línguas, né? Ele pode dizer, todos podem profetizar. Mas um começou a profetizar, o outro vem, aquele que começou para e o outro continua. Isso chama-se princípio da precedência. E não é uma precedência hierárquica, é uma precedência funcional. Porque o Espírito Santo, ele nos instrumentaliza, né? Ele estabelece funções na igreja. Porque na igreja, né? Isso a gente tem que deixar bem claro, né? No corpo de Cristo não há hierarquia. Há hierarquia no corpo humano. A gente viu aqui o texto de 1 de Coríntios, de Romanos 12 e de Efésios 4, né? Usa essa metáfora do corpo. Não há hierarquia no corpo. Cada corpo tem sua função. Assim os dons. Os dons, eles se traduzem em funções. Então, essa precedência da qual estou falando, ela é uma precedência funcional. O pastor está na minha frente, não porque ele seja superior a mim, até porque a Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoas, mas porque ele tem uma função de precedência na igreja. E relativamente aos pastores, nós até encontramos em Hebreus 17, né, que diz que nós devemos nos sujeitar aos nossos pastores, porque eles deverão dar conta de nossas almas. Mas o que eu quero chamar a atenção, volto dizer para os irmãos, né, que se há conflito de dons, é um conflito aparente. Né? Porque a própria Bíblia, o próprio apóstolo Paulo estabelece esse princípio da precedência. Exemplo, os irmãos que gostam, né, da profecia, cara, todos nós gostamos da profecia, se vem de Deus, da edificação da igreja, né? Mas tem aqueles irmãos que são mais exaltados, né, que gostam de levantar, de bater o pé, de rodopiar, né? Aliás, mesmo correndo o risco de passar o tempo, eu não posso deixar de falar isso, né? Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu lembro se era em Majão, se era na Arejava. Eu não era nem um pregador, o irmão que ia lá e pediu para eu ir no lugar dele, aí eu fui, né? O culto começa às 7 horas, eu cheguei 10 para as 7, a igreja estava fechada. Eu cheguei cedo, né? Porque tem que chegar na hora. Aí lá pelas 7 tanto, começou a chegar um, chegar outro, aí começou o culto. Era uma balbúrdia, uma gritaria tão grande, irmãos. O conjunto dos adolescentes foi cantar, a dirigente dos adolescentes começou a rodopiar na frente do conjunto. Aí eu estava sentado no púlpito, de repente o presbítero lá bateu com o pé no púlpito daquele estrondo, eu me assustei, né? Ele desceu e começou a rodopiar também. A menina rodopiava para um lado e ele rodopiava para o outro. Aquela balbúrdia, uma gritaria o tempo todo. Chegou 10 para as 9, eles lembraram que tinha que fazer pregação, né? Eles devem cara, no culto aí que tem que fazer pregação 10 para as 9. E o barulho não cessava. Mas também eu não me fiz de rodado. Subi lá no culto, fiquei sem mentira nenhuma, irmão. Cara, não vou mentir, né? Fiquei uns 10 minutos esperando, mas só comecei a falar quando a gente podia escutar um mosquito voando dentro do templo. É uma bagunça, né? Não tinha ordem nenhuma, né? E há alguns irmãos que gostam disso. Aí o pastor segura, né? Isso é precedência. O que a irmã que foi tocado por Deus vai fazer? Ele vai ficar no lugarzinho dele. Porque o pastor foi colocado na igreja. Eu estou falando pastor, porque o pastor, na direção de qualquer trabalho, né? Quem está na direção do trabalho foi colocado ali por Deus, né? Passando congregação, presbítero, diácono. Eu já dirigi congregação sem ter título nenhum, né? Mas está ali por Deus para organizar. E tem a precedência. Porque nós vemos aqui, ó, primeiramente, estabelecedores na igreja, primeiramente, e vai
essa ordenação, há uma precedência. Mas vamos adiante, né? Princípio da utilidade, princípio da diversidade, utilidade, distribuição soberana, precedência, edificação. O versículo 12, o que diz o versículo 12, o capítulo 12, de 1 de Coríntios? Porque assim como no seu corpo tem muitos membros, não é o 12 não, é o 26. De maneira que se cada membro sofre, é o 12 acima, só que é do 14. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles para edificação da igreja. 14 e 12, né? E o 14 e 26. O que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, da outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Então, um dos princípios reguladores do exercício dos dons espirituais é a edificação. Outro princípio, versículo 32, 33 e 40 do capítulo 14, é o princípio da ordenação. Tem que ter ordem. Versículo 32 do capítulo 14. Os espíritos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é dono de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, etc, etc, né? No versículo 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É o princípio da ordenação. Os dons espirituais, eles precisam ser exercidos na igreja com ordem, decência, sob a presidência daquele que Deus pôs, sob a direção, né? A diretiva daquele que Deus pôs na igreja para a direção. Abra sua Bíblia, 1 de Pedro 4 e 10. Outro princípio regulador, 1 de Pedro 4 e 10, outro princípio regulador do uso, do exercício dos dons espirituais, é o princípio da mordomia. 1 de Pedro 4 e 10 diz assim: servir uns aos outros. Aqui nós falamos, né? Antecipamos que um dos propósitos dos dons espirituais é o serviço. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Nós também já falamos a respeito disso, né? Porque ele faz uma síntese perfeita aqui. O dom é recebido, né? É algo que nos é dado. Não é meu por direito, nem por merecimento. Eu recebo, dado gratuitamente pela graça de Deus. Mas o princípio da mordomia está aqui, ó, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Isso significa que o dom não é meu. Por que nós chamamos de dons do Espírito Santo? Porque eles são do Espírito Santo. Eu sou despenseiro, eu sou mordomo. Então, um dos princípios que regem o exercício dos dons espirituais do corpo de Cristo é a gente ter em mente que nós não somos donos dos dons. Os dons são do Espírito Santo. Nós somos meros dispenseiros, administradores da multicolorida graça de Deus. Então, se eu fosse traduzir isso aqui, eu traduziria por multicolorida. Alguns textos grego antigo, né? Onde está polimorfos, já está policromos. Eu traduziria por multicolorida, porque me lembra a túnica de José. José não tinha uma túnica colorida? Jesus fala da túnica de José, né? E um dos símbolos da túnica de José, a túnica de José, ela é tipo do Espírito Santo. Quando a gente faz estudo de tipologia bíblica, né? Alguns estudiosos apontam a túnica de José, aquele revestimento, e quem deu a túnica de José para ele foi o seu pai, né? Então, alguns estudiosos apontam aquela túnica de José como símbolo do Espírito Santo, e ela é colorida. E alguns textos gregos, né, ó, que conta aqui o multiforme graça de Deus, fala de multicolorida graça de Deus. Enfim, esses são alguns princípios. Tem mais um aqui, né, que eu gostaria de falar, mas eu não vou falar. Eu vou deixar para assim. Eu vou deixar para mudar, né? Por outra ocasião, para a gente dar uma adiantada, né? Porque eu quero falar do princípio, né? Dos propósitos. O tema que a gente está estudando aqui são os propósitos dos dons espirituais, né? E eu trouxe essa introdução para nós nos situarmos no contexto geral
e eu tenho aqui alguns minutos ainda para falar a respeito dos propósitos dos dons do Espírito Santo. A gente sabe que Deus, Ele não é um Deus que age despropositadamente. Deus tem seus planos. A Bíblia fala dos decretos eternos de Deus. Deus, quando resolveu agir, criando o tempo, criando o espaço, criando a história, Ele tinha propósito. Às vezes a gente faz coisas, nós, seres humanos, fazemos as coisas despropositadamente. A gente depois vai pensando, meu Deus, o que eu fiz aqui? Onde é que eu estava com a cabeça? Né? Agora imagine Deus pensando, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz aqui? Não, Deus não age assim. Deus não tem um plano B, Deus não tem um plano de emergência. Deus age com propósitos definidos desde antes da eternidade. Então a gente pode pensar os propósitos de Deus em relação a 4 aspectos. Primeiro, em relação a Jesus Cristo. Quais são os propósitos dos dons espirituais em relação a Jesus Cristo? Os propósitos dos dons espirituais em relação à Igreja de Jesus Cristo. O propósito dos dons espirituais em relação à pessoa do crente que os recebe e os exercita, né? Porque o dom é recebido para ser exercitado. Então você pegar e guardar lá no baú, como fez aquele rapaz lá que guardou, enterrou o talento dele. Não é assim. O dom é para ser exercitado. Deus não recolhe os dons. Eu não vou falar sobre isso, mas Deus não recolhe os dons. A Bíblia diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Ele não volta atrás. Nós aqui afrouxamos, né? Nós esquecemos que temos o dom, deixamos empoeirar. Mas a Bíblia é bem clara quando diz, nós não temos muito tempo para falar sobre isso, mas a Bíblia é bem clara quando diz que os dons de Deus são sem arrependimento, né? Nós podemos deixar afrouxar. Paulo diz para Timóteo, né? Desperta o dom que é antigo, profecia e da imposição de mãos, né? Há a possibilidade de se deixar adormecer os dons. Mas Deus não quer que a gente deixe os dons adormecerem, né? Porque se os dons adormecem, o prejuízo é da igreja. O prejuízo é do crente, né? Porque a gente vai ver que o exercício dos dons em relação ao crente é a sua edificação, mas quem acaba perdendo é a igreja, porque os dons não são para o crente, os dons são para a igreja, né? Então a gente tem o propósito dos dons em relação ao crente e o propósito dos dons em relação ao mundo. Em relação a Cristo, qual o propósito dos dons? João 16 e 14. Rapidinho, João 16 e 14, o que nos diz? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. A função principal do Espírito Santo é glorificar o Senhor Jesus. O Espírito Santo na Bíblia tem muitas funções, mas a sua função principal é glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós recebemos o dom do Espírito, a primeira coisa que o Espírito espera que a gente faça com esse dom é que ele seja usado, ele seja exercitado, não para me apresentar, dizer, eu sou santo. Não, é para que o nome de Jesus seja glorificado. O exercício dos dons, primordialmente, é para a glorificação de Jesus Cristo. Olha, tudo é para Ele. Todas as coisas, a Bíblia diz, Paulo diz, tudo foi criado nele, por Ele e para Ele. Então, tudo é para Ele, para a glória de Jesus Cristo. Então, se a gente exercita um dom, querendo trazer louro para si mesmo, estamos errados, né? Quando as pessoas olham para nós que estamos exercitando o dom do Espírito Santo, elas têm que olhar para nós, mas elas têm que ver em nós o amor de Jesus Cristo. Tem que ver Jesus. Porque se não vê Jesus no exercício do dom, tem alguma coisa errada. Porque para a glória dele. Não tem que irmã cantou aqui dele, tudo é dele, a glória é dele, e é verdade, né? Eu sou muito crítico desses hinos modernos, né? Mas isso é verdade, tudo é dele, a glória é dele, tudo é para ele, e quando nós exercitamos os dons espirituais, é para a glória dele. Em relação à igreja, eu vou pular, porque depois eu quero falar mais especificamente. Em relação ao crente, edificação e aperfeiçoamento. Quando a gente lê lá, eu não vou ler o texto, mas não leio, 1 Coríntios 14, fala que a língua sem intérprete é para a edificação do próprio crente. Então a gente pode inferir daqui, né? Ainda que só a língua diga, ainda que a Bíblia diz que só a língua para a edificação do próprio crente, mas no contexto geral, né, o crente também se edifica pelo exercício dos dons, né, porque se aproxima de Deus, recebe a graça de Deus. Em relação ao mundo,
Os dons também têm uma função em relação ao mundo, um propósito de Deus em relação ao mundo, quando Ele dá os seus dons à igreja. 14, 22 ao 25, vamos ler, esse a gente tem que ler. É 1 Coríntios, né? 14, 12 ao 25. 22 ao 25, rapidinho também. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou internos, não dirão porventura que estás loucos, aquela igreja que eu fui lá, né? Porém, se todos profetizarem, entrar algum interno ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se de manifesto os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Em relação ao mundo, em relação aos incrédulos, o exercício dos dons falam de testemunho. E não só testemunho no sentido mais amplo, né? Falando também da evangelização, porque o propósito de nós recebermos os dons, e alguns dons específicos, né? Como o apóstolo, o evangelista, que tem a ver com ganhar almas, com evangelizar, com levar a palavra de Deus. Mas em relação à igreja, eu vou terminar no meu horário previsto falando dos propósitos dos dons em relação à igreja, né? Porque o que mais Paulo ressalta tanto nos três textos, né? 1 Coríntios, Romanos, 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, e vejo os irmãos que eu estou falando propositadamente sempre de 1 Coríntios, porque 1 Coríntios foi escrita antes da carta de Paulo aos Romanos, né? Que demonstra até uma evolução, né, doutrinária de Paulo. Tanto nesses três textos que são os principais, o que está em foco, o que está em jogo é a edificação da igreja, né? Então, qual o propósito de Deus? Qual o propósito dos dons espirituais em relação à igreja? Edificação, né? Não, nós já falamos serviço, né? E o 14, 12, nós já lemos, mas não custa nada nós lermos de novo. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles para a edificação da igreja. A gente tem que desejar, né, os dons espirituais, buscar com zelo os dons espirituais. E depois que a gente buscou com zelo os dons espirituais, recebemos de Deus os dons espirituais, o que a gente faz? Procura progredir neles e progredir para a edificação da igreja. Então agora a gente vai então para Efésios 4. E aqui, Efésios 4, que a gente vai parar um pouquinho, 10 minutinhos, para refletir um pouquinho a respeito dessa questão da edificação. Efésios 4:12 diz assim, ó. Não, vou pensar do 9, né? Ora, que Deus subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Essa edificação tem três aspectos: aperfeiçoamento dos santos, preparação para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. O aperfeiçoamento é nos tornar perfeitos. Quando eu ouço Jesus dizendo que nós devemos ser perfeitos, estremece. Eu vou confessar uma coisa para os irmãos. Às vezes eu tenho medo de Jesus quer eu ficar. Se tem alguma coisa que me mete medo, é isso. Já pensou? 30 anos na igreja, fui consagrado pastor anteontem, Jesus vem e eu fico. Você está rindo? Mas eu tenho medo, confessa aos irmãos. Porque ser crente não é fácil, não.
É Jesus que diz que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis nos reinos dos céus. Sede, pois, perfeito, como é o vosso Pai Celeste. A edificação passa por isso, o aperfeiçoamento dos santos. É nos tornar perfeitos. E esse aperfeiçoamento, ele passa pelo exercício dos dons, especialmente nesse caso de Efésios 4, dos dons ministeriais, para a obra do ministério. E ministério aqui não é ministério pastor evangelista, é serviço. A palavra grega aqui é diaconia, e diaconia significa serviço. Na tradição que a gente traduz para o ministério, né? Mais diaconia no Novo Testamento significa serviço. Então é aperfeiçoamento dos santos para quê? Para dizer que sou santo? Não. Aperfeiçoamento do santo para o serviço. O que significa isso? Dizer que o serviço que agrada a Deus é um serviço feito com santidade. Não é de qualquer maneira, não é com a vida largada, não é? E o dom ministerial, o exercício dos dons ministeriais é para isso. Aperfeiçoamento para o meu ministério, mas para que eu seja favorecido, eu seja beneficiado, para que a igreja seja beneficiada, para a edificação da igreja. Não é para mim. Eu não exercito os dons para mim, eu não sou aperfeiçoado para mim, eu não sou preparado para o ministério para mim. Eu sou aperfeiçoado, sou preparado para servir a igreja, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja construída. O texto, a palavra grega, que a gente usa, nós tradução por edificação, a palavra grega é o verbo que significa construir uma casa. Né? A igreja vai ser construída, e ela vai sendo construída gradativamente à medida que nós vamos sendo aperfeiçoados, vamos sendo preparados para toda boa obra. E essa edificação, como essa edificação é feita? Paulo continua, para que não sejamos mais meninos, agitados, não, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo vem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação em cada parte, efetua o seu próprio crescimento, seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A edificação, pelo texto que eu olhei aqui, né, ela visa a unidade, a maturidade, a estabilidade e ao crescimento. A unidade, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao perfeito e a unidade da fé e unidade do perfeito conhecimento de Deus, né? Que essas palavras, unidade se refere tanto à fé quanto ao conhecimento, ao perfeito conhecimento do Filho de Deus. Então, a igreja é edificada na medida em que ela cresce em unidade. É interessante quando Paulo está falando dos dons espirituais lá em Corinto, né? Ele está falando para uma igreja que vivia um contexto de divisão. Era uma igreja que não vivia unida. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Não. Os dons espirituais devem nos levar à unidade. Tem gente que pensa diferente, a ponto de pôr a igreja na justiça, né? Mas o crescimento espiritual, o exercício dos dons espirituais, quando faz com que a gente seja aperfeiçoado, preparado para o ministério, para a edificação da igreja, nos leva à unidade, maturidade, até que cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Maturidade. Os dons espirituais, quando são exercidos corretamente na igreja, eles devem levar a igreja à maturidade. E a palavra que Paulo usa para maturidade, né, significa agir como um homem adulto, como uma pessoa adulta. É isso que Paulo fala de varonilidade, né?
agir como uma pessoa adulta. Nós precisamos crescer espiritualmente. E os dons espirituais exercidos corretamente na igreja nos levam a esse crescimento espiritual, levam-nos à maturidade espiritual. E também estabilidade. Aqui é um problema sério, né? Aquele crente, para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Os irmãos conhecem assim um crente instável, que um dia ele está aqui, aí tem uma igreja lá falando uma coisa diferente, ele vai lá, também não fica lá, vai para outra. Isso é crente instável, é crente que não foi discipulado, é crente que não sofreu influência do exercício adequado dos dons espirituais, e quando os dons espirituais são exercidos adequadamente na igreja, isso nos leva à estabilidade. Pode alguém dizer, olha, naquela igreja lá vai cair o fogo do céu. Ele vai ficar na dele, porque ele não está atrás de que devia cair fogo do céu. Ele está atrás daquele que tem poder de fazer cair fogo do céu. E aquele que tem poder de fazer cair fogo do céu, faz cair fogo do céu aqui, lá, ou lá. Ele não tem espaço. Mas quantos crentes nós conhecemos que são assim? São estáveis, não tem essa estabilidade, não tem essa firmeza. E Paulo está se referindo aqui mais propriamente à firmeza doutrinária. Qualquer vento de doutrina, o cidadão está lá. Tem uma coisa que está acontecendo hoje na internet, que eu chamo de Zé Arigó evangélico. Os irmãos, mas você sabe quem é o Zé Arigó? É aquele médico espírita que fazia cirurgias espirituais. A gente chega lá na internet, alguns vídeos no YouTube, tem lá pastoras, profetas, profetisas, apóstolas, bispas, sei lá mais o que, fazendo transplante de coração. E eu mostro lá, bota numa vasilha lá, bota os pães lá, faz um trabalho de mágica, né? E tira lá um coração, que é um coração de boi. Quem já foi pastor que sabe que é um coração, e mostra aquilo lá, como se tivesse tirado aquele coração do corpo da pessoa. E tem gente que vai atrás, está tirando, faz uma cirurgia do coração lá. Irmão, Jesus Cristo não precisa tirar o coração de ninguém para fazer cirurgia. Se ele quiser curar um coração, curar um infarto, ele cura sem precisar disso, sem precisar tirar nada. Ele faz milagre na hora, não precisa nada disso. E tem gente que fica correndo atrás dessas coisas. Aquela moça que foi esposa do Pepeu Gomes, como se o nome dela, acho que é bem Consuelo, tiraram a artéria, a aorta, o carótida dela em uma dessas cirurgias doidas aí. E o povo está tudo lá. Falta de estabilidade, exercício inadequado dos dons espirituais. Dom espiritual não é espetáculo, não é show de pirotecnia. Tem gente que vai correndo atrás disso. Mas quando o exercício dos dons espirituais é adequado na igreja, a estabilidade. Entra ano, sai ano. O irmão Ricardo vai ter 24 anos, não é esse, irmão Ricardo? Entra ano, sai ano, ele está lendo. Me pergunta o que eu vou dizer, tá, irmão? Não sabe ler, né? Nunca frequentou a escola, mas está aqui, né? Como diz o outro, né? Tá, as coisas comendo solto para ele. Tá bom, o cara está aqui, com esse jeitinho dele, tranquilo. Alguma vez nós subimos um morro junto lá para evangelizar, é isso aí. Isso chama-se estabilidade. Dá um gosto de conversar com o comunidade. Comer tranquilo, um outro que tem experiência. As pessoas vão procurar o irmão para ter conceito com ele. Estabilidade. É isso que a gente precisa. Não deve ficar correndo, né? Ah, está caindo fogo do céu. Deixa cair fogo do céu, vai cair fogo de palha. É melhor ficar aqui. Pode não cair tanto fogo às vezes, né? Mas cai fogo aqui também. Amém? Cai fogo aqui também, né? Então usa o fogo do céu, não é fogo estranho. É melhor ficar com o fogo do céu fraquinho do que fogo estranho, queimando tudo lá, né? E por fim, queridos, né? O exercício dos dons espirituais, quando é adequadamente administrado na igreja, ele promove crescimento. É o versículo 15 e o versículo 16 de Efésios 4, né? Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação. Essa palavra justa cooperação significa ninguém aparecendo, todos trabalhando juntos, né? Justa cooperação, não tem ninguém mais importante. O pé é pé, está feliz da vida em ser pé, o braço é braço, está feliz da vida em ser braço, o cérebro é cérebro, está feliz
celebrar, você celebra, porque tira o pé do corpo, o que acontece? Ele morre. Tira o braço do corpo, ele morre. É melhor ser pé no corpo do que ser um pé morto fora do corpo. Estou falando de justa cooperação, mas todos no mesmo sentimento, na mesma ideia. Né? Mas segundo a verdade de amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Tem gente que quer ser a cabeça, né? Mas só tem uma cabeça, é Cristo. O pastor falou da querubinato, né? Daqui a pouco vai ter alguém querendo ser a quarta pessoa da Trindade, né? Do jeito que as coisas andam, daqui a pouco vai chamar tanta atenção para si mesmo, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Vamos estar longe disso, né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda ajuda, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Então, Deus abençoe, irmãos. É essa que a gente passar para os irmãos, né? Venha à escola bíblica dominical, temos um trimestre inteirinho para estudar a respeito dos dons espirituais, tá bom? Faça o superintendente da escola bíblica dominical feliz. Venha à escola bíblica dominical. E para quem não sabe, o superintendente sou eu, tá? Que Deus abençoe. Sejamos não somente ouvintes, mas que guardemos a palavra de Deus em nossos corações. Com certeza, vamos continuar estudando esse assunto no decorrer do trimestre e o Senhor vai continuar ampliando a nossa compreensão e vamos aguardando e com certeza serviremos melhor ao Senhor. Vamos estar de pé e orar e encerrar a nossa reunião. Quantos carecem das orações, irmã Selma me falou da irmã Maria, esposa do irmão Otávio. Está internada no Sancote e o problema está se agravando e chega-se à seguinte conclusão: só Deus. Se Deus não operar, dentro de poucos dias vamos perder nossa irmã. Vamos orar. Nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos por essa reunião tão abençoada. Nós agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido tão bom para a Tua igreja. Não somente, mas aonde a Tua igreja está se reunindo, estudando a Tua palavra. Oh, que privilégio maravilhoso, que bênção poder estarmos estudando este assunto e poder, com a ajuda do Espírito Santo, usá-lo, colocá-lo em prática para a glória e honra do Teu nome. Edificação da Tua igreja, crescimento sustentável na Tua igreja. É o que nós te pedimos, que continue falando, usando os Teus filhos, usando os professores e também usando os alunos para que venham desejosos de aprender a Tua palavra e colocá-la em prática em benefício da Tua igreja. Agora, Senhor, estamos retornando aos nossos lares. A irmã Maria naquele hospital, só Tu é quem podes agora resolver aquela enfermidade. Só Tu. Os médicos chegam a um ponto que, por mais avançado que esteja a medicina, mas eles têm um limite. Mas Tu és um médico sem limite. Se Tu quiser, Tu pode operar na vida dela e de tantos outros que estão carecendo da Tua intervenção. Guarda, Senhor, na família também, destaque na Tua paz. É tempo de muita violência. Ali a esposa ficou em casa, com a frente da casa tomada por elementos que estão mesmo a serviço do Deus deste século. Guarda, nos faz chegar em paz e segurança em nossos lares. Dá-nos uma noite onde podemos, como estar pensando no que estudamos e confortavelmente te agradecer pelo Teus cuidados para conosco. Leva-nos, dá-nos uma noite de paz e amanhã, nas atividades, possamos estar lembrando da Tua palavra que foi ministrada para nós neste culto. É o que te pedimos humildemente, já agradecemos, porque Tu irás fazer, além do que te pedimos, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.
E assim que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consoladoras e confortadoras promessas do Santo Espírito sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor, não somente agora, mas para todo sempre. Todo o povo de Deus disse comigo. Está terminado. Tem ali uma cantina muito boa preparada para os irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.